Caio, deixa eu trazer aqui um outro ponto, né? A gente entendi muito bem aí a sua colocação em relação a esses, né, possíveis, vamos colocar assim, ajustes ainda, né, pontuais. Mas até onde isso também não pode ser uma estratégia do próprio governo, né, em tentar ali adiar mais um dia, mais uns dias, a tentar se aproximar mais de Arthur Lira. Arthur Lira resistiu à viagem à China, não quis acompanhar o presidente Lula, né? Tem ali uma questão ali muito crível, inclusive da gente enxergar ali um posicionamento de forças, né, entre o presidente do Planalto e também, né, Arthur Lira. E eu tô lendo até agora que acaba de sair a notícia que o Lira conseguiu, há uma hora atrás, fechar aí um acordo para formar um superbloco aí com 175 deputados na Câmara e é o maior, inclusive ele que estava muito insatisfeito com o bloco anterior, que tinha ali sido para ele como se fosse uma visão menor de força. Agora ele traz aí um outro superbloco composto por PP, União Brasil, PDT, PSB, Solidariedade, Avante, Patriota e a Federação do Cidadania /PSDB. Essa criação exatamente desse novo bloco aqui traz uma força um pouco maior e traz ali até um contraponto, né? Mostrando um pouco mais desse poder de Arthur Lira ali na Câmara contra, né, aquele poder de articulação que Lula imaginaria ter, inclusive ali com Arthur Lira nas negociações. Lembrando que o PT ainda, até nesse novo governo, não passou pelo crivo ali da Câmara, nada foi votado. Todos os projetos que foram colocados nesses 100 dias foram, na verdade, recriações de projetos que já existiam, com nomenclaturas diferentes. Não teve a prova de fogo ainda. Será que esse atraso também não pode ser uma estratégia do Planalto em tentar se aproximar de Lira ali e tentar ver, né, essa negociação mais de perto para não ter aí realmente uma oposição forte numa votação tão importante para o governo? Como diz o Shenkman, que é um dos mais brilhantes economistas que o Brasil tem a nível acadêmico, a grande dificuldade que existe, o terreno mais pantanoso que existe entre a economia e a política é quando a gente começa a pensar o seguinte: o economista vai olhar os recursos, as limitações, os incentivos podem ser colocados e a política vai dizer mais ou menos qual é o caminho do possível. Eu faço esse lembrete porque, no final das contas, o que mais vai importar é a capacidade que o governo tem de convencer a classe política, que representa as pessoas, está suscetível a diversas pressões, de que acredita ou não em determinados projetos. E, no final das contas, todo político que chega ali a essa liderança do parlamento, ele acaba tendo ali os seus próprios interesses, acaba tendo os feudos que ele deseja atender, isso faz parte da política. Eu acredito sinceramente que são duas coisas que podem ser correlacionadas, mas elas andam em paralelo. Em primeiro ponto, é o quanto esse conjunto de regras consegue, por um lado, ancorar expectativas, ter ali os pontos críveis, né, ser considerado uma regra que vai ser seguida de fato, e não uma regra que a qualquer momento pode ser alterada ao bel prazer. Em segundo lugar, qual é a capacidade política dela passar como está e com alterações. Só que especificamente quando a gente olha para lideranças políticas, um ponto que a gente não pode deixar de levar em consideração é o seguinte: durante um período razoável de tempo, abriu-se na opinião pública, na discussão sobre política, a seguinte visão: necessariamente toda vez que um governo sentar com parlamentares, sentar com uma base aliada, sentar com a oposição que seja, para discutir a aprovação de um projeto, toda vez seria necessariamente corrupção, teria alguma má intenção ali no meio. Porém, uma coisa que é importante ser dita é a seguinte: se você não tiver capacidade de sentar com pessoas que eventualmente estão indo em outra direção, nem que seja minimamente para você entender quais seriam os interesses que precisariam ser atendidos para que aqueles projetos avançassem, então, de fato, você não tem capacidade de articulação nenhuma. Resta, inclusive, se a gente fizer um paralelo do Lula agora, que eu concordo, a gente ainda não teve nenhuma prova de fogo até agora, né? Não teve nenhuma votação. O que teve ali em transição era com a legislatura anterior, então isso não significa nada na prática, né, para saber a capacidade de votação agora, de votos agora. Mas se a gente fizer um comparativo com o Bolsonaro, por exemplo,
depois do período em que começaram a surgir algumas denúncias, alguns casos, né, protocolaram alguns casos de impeachment, o Bolsonaro ele se associou muito ali ao Centrão, ao próprio Lira também, né, no final das contas, e né, muito foi colocado na mesa de que o Bolsonaro não teria nenhuma capacidade de articulação, o que, de fato, eu tendo a concordar, porque ficou uma questão meio o que o Centrão decidir, o Brasil vai nessa direção. Agora, se o Lula realmente tem a capacidade de articulação que ele demonstrou aí durante os primeiros 2 mandatos e que ele enuncia a todo tempo que ele teria as grandes soluções do mundo e que todas as questões do governo mais relevantes passam por ele, acredito que seria agora um bom teste. Inclusive até uma adição. Eu acredito que para quem tem, teoricamente, né, quem fala que tem todas as soluções do mundo, eu acho que está demorando demais, porque 2 meses em transição para estudar o cenário e agora a gente já está em abril e teoricamente não, das outras vezes, nos outros anos em que a gente esteve aqui, as coisas foram muito boas, tudo mais, e até agora a regra que é bom nada, sabe? Eu acho que pode sim, tem essa possibilidade de estar ganhando um tempo para conversar ali melhor, tentar articular melhor as coisas com o Lira, mas são coisas que andam em paralelo. A política é o que vai fazer o possível e a economia é o que vai colocar o plano ideal na mesa, por assim dizer, com muitas aspas, porque esse está longe de ser o plano ideal, mas é um plano muito mais realista. Então, pode ser que estejam ganhando tempo, mas, sinceramente, que estejam fazendo isso, né, até pegar uma frase do Haddad no dia que teve o anúncio, esse anúncio aqui, na verdade, é o começo do trabalho, não é o fim do trabalho, ninguém aqui está cansado. Eu realmente espero que nem na ala econômica, nem na ala política, as pessoas estejam cansadas, porque, de fato, tem um trabalho muito grande. Não só para aprovar isso, como também uma tributária que seja relevante, que eu acho que tem uma chance muito baixa. Agora já estão discutindo 5 setores para ficarem de fora dessa reforma e tudo mais. Então, assim, é uma chance, a meu ver, infelizmente, muito baixa, apesar do sistema ser uma porcaria, todo mundo sabe disso, é uma chance muito baixa, porque tem muitos feudos ali, né, puxando a sardinha para o seu lado. Mas você passar coisas tão relevantes ao mesmo tempo, e né, principalmente com atualizações como essa, Paulo, que você acabou de trazer, eu acho que o governo está sendo muito otimista. Eu vou ser meio São Tomé. Pode ser que dê certo, moro no Brasil, quero criar filhos aqui e tudo mais, torço para que dê certo, mas estou pagando para ver. Exatamente, até o título aqui, né, dessa matéria em alguns sites está bem o contra-ataque de Arthur Lira, trazendo aí realmente, né, a força do presidente da Câmara. Bom...